Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com esse canal que não tem nome, mas um dia terá. Essa semana eu postei uma enquete lá no meu Instagram dizendo que eu queria fazer uma resenha sobre 2 filmes que eu assisti e que eu achei super bacana, vale a pena a gente comentar sobre eles. E quem ganhou foi o Divertidamente. Esse filme ele tem classificação infantil e se você não sabe, agora vai saber que ele fala sobre neurociência. E eu achei sensacional a forma como eles retrataram todas as funcionalidades do nosso cérebro, uma linguagem bem tranquila, de um jeito bem bacana de entender. Só que ele é cheio de detalhes que se você não prestar atenção, ou se você não tiver um pouquinho de conhecimento sobre o assunto, esses detalhes vão passar despercebidos. E aí achei legal a gente conversar sobre isso. Então talvez esse vídeo seja um pouco longo, mas vale a pena você assistir até o final. Se você ainda não viu Divertidamente, ele está disponível no Netflix e eu recomendo muito que você assista. Tenho certeza que depois dessa conversa que a gente vai ter aqui, se você já viu, você vai querer ver de novo para poder prestar atenção nesses detalhes. Resumindo um pouquinho a história, ele se passa dentro do cérebro de uma criança, de uma menina que chama Riley. Ela tem 11 anos e ela é comandada por 5 sentimentos, que são alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva. E esses sentimentos, eles estão ali dentro do comando do cérebro dela. Tem uma mesa cheia de botões onde eles vão apertando e conforme eles vão apertando e dando os comandos, ela vai expressando essas emoções e as coisas vão acontecendo com ela, né? Então, logo no início do filme, a primeira coisa que acontece é a Riley nascendo e o que eu achei muito legal é que o primeiro sentimento que vem é a alegria. E aí já tem uma questão muito importante que vale a pena a gente comentar. Quando a gente nasce, a gente vem na nossa essência pura. E o que é isso? É alegria mesmo, é amor, são só bons sentimentos. E aí ela só tem um botão de comando, né? E quando a alegria aperta, a Riley, bebezinha ali com os pais, dá um sorriso. Logo em seguida, assim, já vem a tristeza aperta esse botão e a Riley começa a chorar. Então são 2 sentimentos ali dominando o cérebro daquela criança. Vai passando um tempo, a Riley vai crescendo e aí o próximo sentimento que vem é o medo. E na apresentação do desenho, ele serve para manter a Riley em segurança. Então tem uma parte assim que ela tá brincando com um carrinho e aí tem um fio ligado na tomada, o medo já aperta lá um botão e aí ela presta atenção no fio, pula aquele fio com cuidado e aí se forma uma memória daquele momento. E o que é legal retratar é que assim, durante o dia, conforme a Riley vai vivendo, várias memórias vão sendo formadas, né? As memórias no filme são retratadas numas esferas. Conforme as memórias vão acontecendo, elas caem num tubo e ficam todas numa prateleira, assim. E cada memória tem a cor do sentimento que gerou. E aí, depois disso, vem a nojinho. Ela serve basicamente para que a Riley não se envenene fisicamente e socialmente. Lembra que no começo a gente falou várias vezes sobre relacionamentos tóxicos, pessoas que não te ajudam a crescer, evoluir e tal. Então achei legal o filme retratar esse sentimento aí no comando do cérebro. Depois disso vem a raiva, ela aparece para evitar que injustiças aconteçam. Então ela vai vivendo e aí vão formando as memórias e tal. E um outro ponto interessante que o filme retrata é quando a Riley dorme, todas aquelas memórias que foram formadas durante o dia, elas são enviadas para o lugar que eles chamam de memórias de longo prazo. O que isso significa? Quando a gente está estudando muito, tem uma prova, alguma coisa muito importante que a gente estuda, lê. Não sei se vocês já pesquisaram algumas coisas assim, mas a neurociência ela indica o quê? Que você garanta pelo menos de 6 a 8 horas de sono. Porque é durante o sono que as suas memórias durante o dia são armazenadas. Então, se você estiver tendo lapsos de memória, problemas para lembrar coisas, estiver meio esquecido, eu sou uma pessoa muito esquecida porque eu tenho muita insônia, você precisa dormir para que o seu cérebro possa relaxar e armazenar essas memórias nos locais corretos para que depois você as tenha ali facilmente. Ela dorme e aí começa o sono, né, e o sonho, e no filme tem como se fosse um set de gravação, assim, um cinema, tipo Hollywood, que faz os filmes que são os sonhos da Riley. Outra coisa que aposto que vocês não repararam, mas é que durante o filme, a raiva, ela tá sempre lendo o jornal. E a capa do jornal, ela tem a ver com o que está acontecendo com a Riley naquele momento.
E aí, enfim, a Riley vai crescendo, os sentimentos estão ali, todos juntos, coordenando, né, tudo o que acontece com ela, armazenando as memórias e tal. Durante esse período, são formados memória base. Cada uma dessas memórias base, como o filme fala, são as emoções, as fortes emoções que a Riley passa. E essas emoções, elas geram ilhas de personalidade. O que isso significa? O nosso cérebro, quando a gente passa por alguma emoção muito forte, seja ela positiva ou negativa, são criadas sinapses neurais. E essas sinapses, elas formam as nossas crenças e essas crenças são os nossos traços de personalidade. Então as coisas que a gente acredita, sejam crenças positivas ou crenças limitantes, elas são geradas assim, e o filme retrata isso muito bem. Outro negócio muito legal de você observar é a característica de cada uma dessas ilhas. Então, só para exemplificar, a Ilha da Família, se você observar, ela vai ter lá um trailer de viagem, um jogo de tabuleiro, um parque de diversões. Então, são momentos ali que ela vive com a família dela que vão ativando essas ilhas, né? E cada ilha tem vários itens assim para ela ser montada. Com 11 anos, tá tudo bem. E aí os pais resolvem se mudar de cidade e todos os sentimentos ficam confusos dentro da cabeça dela. Eles não conseguem entender muito bem o que está acontecendo. Quando chegam lá, é uma casa que ela não gosta, que tem um rato morto, a casa é meio abandonada, o caminhão de viagem se perde, e aí os sentimentos continuam ali confusos e tal, e nesse dia vai dando tudo errado, e as memórias que vão sendo formadas naquele dia não são memórias alegres, são memórias de raiva, são memórias de medo, são memórias de nojo, e isso é bem característico ali na parede dos sentimentos. Então, são os nossos dias ruins baseados nesses sentimentos. E aí, no outro dia, ela tem que ir para a escola, e durante esse período que ela tá indo para a escola, a professora pede para ela se apresentar, e aí são começadas a levar para ela as memórias base, para ela começar a falar da cidade onde ela morava, o que ela fazia e tal. E em um dado momento a tristeza toca essa memória, e essa memória que era feliz começa a ficar triste. A Riley começa a chorar na escola, lá na frente de todo mundo. O medo fica desesperado, porque ela tá chorando, a nojinho, nossa, tá pagando um armico lá. E aí a alegria começa a brigar ali com a tristeza para ela parar de tocar as memórias e tal. E a Riley começa a chorar contando as coisas que aconteciam, e nisso se forma uma memória base azul, que é uma memória base triste. E lembrando que a memória base ela vai formar um traço de personalidade. E aí a alegria, para tentar evitar que se forme uma ilha ali, uma crença, né, negativa, ela tenta de todas as formas evitar que essa memória base seja incluída. E aí as outras memórias caem e tal, e a Riley tem um apagão. E nesse momento, a tristeza e a alegria são sugadas por um tubo e são tiradas daquele centro ali de comando, né? E o que é isso? O desenho não fala isso, mas se você observar, depois que a Riley tem esse apagão, ela só se veste de preto. E o desenho, toda vez que mostra a Riley, ele fica mais escuro, a tela fica mais cinza. O que é isso? É a depressão, né? Então, quando você está passando por um momento difícil, a gente passa por um trauma muito grande, uma frustração muito grande, essas sinapses que você tem, essas características neurais, elas ficam meio perdidas. E é difícil você acessar essas conexões, porque de alguma forma os seus pensamentos ali estão confusos, os sentimentos estão confusos. E a Riley, ela fica sem alegria e sem a tristeza dentro do comando cerebral dela. E a partir desse momento, se você observar, ela vai estar sempre de roupa preta, né? E a capa do jornal que a raiva vai estar lendo nesse momento tá falando sobre depressão. Então achei bem bacana. O desenho não deixa isso claro em falas, mas se você observar essas características você vai entender. E aí, tristeza e alegria começam a passear lá pelo cérebro da Riley. Então eles passam pelas prateleiras das memórias de longo prazo, enfim, elas estão tentando buscar uma forma de voltar para o centro de comando. Numa desses passeios, elas encontram mentalúrgicos. Esses mentalúrgicos, eles são responsáveis por mandar as memórias de volta pro cérebro, pro comando ali, para repassar, para a Riley relembrar aquilo, ou pro lixão, que é o poço do esquecimento, né? Outra coisa que é muito legal retratada no filme é o quê? As memórias que vão sendo esquecidas
são pouco solicitadas, elas vão desbotando. Na PNL, que é a programação neurolinguística, quando você precisa esquecer alguma coisa, tirar da sua memória alguma coisa, tem um exercício que você faz que você relembra aquilo e você vai diminuindo a luz, deixando aquilo mais desbotado, preto e branco, menor, distante, para que você possa se esquecer daquilo, para aquilo diminuir o impacto que aquela memória, aquela lembrança traz para sua vida. E é isso que o filme retrata nesse momento. Então, todas as memórias que a Riley não utiliza tanto, ou que ela não vem relembrando, elas estão ficando cinzas, vão ficando opacas, vão perdendo brilho e vão ficando distantes dentro daquela bola, daquela esfera, e aí eles mandam pro lixão e ali ela é esquecida e ponto. Então, outra coisa bem bacana que o filme retratou. E aí, um pouco antes disso, que eu esqueci de falar, que eu achei muito engraçado a forma como foi retratado, tá num jantar, o pai, a mãe e a Riley, ela tem um comportamento estranho, e aí filma a cabeça da mãe. E aí no centro de comando da cabeça da mãe tá tudo organizadinho ali, as mães são mães, mini mães, né, em forma de sentimentos, e elas vão mandando os comandos, assim, todas bonitinhas e tal. Só que a mãe, ela é comandada pela tristeza. Não sei porquê, não entendi muito bem o sentido ali, mas a comandante ali é a tristeza. Quando filma a cabeça do pai, que aí os dois começam a ter uma discussão, pai e mãe, o pai, o comandante é a raiva. E na hora que tá acontecendo a conversa entre a mãe e a Riley, o pai tá vendo hockey. Então os sentimentos, eles estão avulso ali, eles estão na caixinha do nada, sabe? Eles nem estão prestando atenção no que tá acontecendo. E aí os sentimentos começam a ficar desesperados, porque vem a imagem da mãe olhando pra eles não sabiam o que estava acontecendo, que eles nem estavam prestando atenção. E aí eles agem assim de uma forma emergencial, chuta o balde lá, como eles falam. Achei bem engraçado. Essas cenas também, se você não reparou, assiste o filme e se mantém no pós-créditos. Porque nos pós-créditos eles vão mostrando a cabeça de vários personagens, até de gato e cachorro. Então é muito legal você ver também como isso é retratado depois no pós-crédito do filme. Então aí a gente falou sobre as memórias, né, que vão sendo desbotadas, enfim. E aí elas tristeza e alegria estão tentando retornar para o centro de comando, várias coisas vão acontecendo, né? Chega um dado momento que eles participam de uma parte do sonho da Riley, e aí vem os seguranças e tiram eles de lá e jogam eles num, tipo uma prisão, um calabouço. E essa prisão, ela é o subconsciente. Os piores medos da Riley estão ali no subconsciente. E isso tem a ver com a gente também. Por quê? Existem várias coisas que a gente não entende, porque essas coisas elas estão presas no nosso subconsciente. Então, alguns medos antigos, as piores lembranças que você tem, coisas que realmente te bloqueiam, elas ficam ali no seu subconsciente. Então, muitas vezes tem coisas que acontecem com você, você não entende, você não consegue acessar, porque o seu cérebro, de certa forma, tenta manter isso numa prisão, mas elas estão lá, de alguma forma, elas participam das suas ações, mas não de forma consciente. E aí eles vão lá, enfim, tá a luta das duas lá para tentar voltar, né? Vão acontecendo várias coisas, elas vão passando por várias partes do cérebro, tem lá a terra da imaginação, e aí é muito engraçado, porque todas as coisas que a Riley vai imaginando vão ficando lá. Então tem fases da pré-escola, Castelo das Princesas, e essas coisas elas também estão sendo demolidas para abrir espaço para novas coisas que são construídas dentro da imaginação dela ao longo do crescimento dela, né? E aí chega um dado momento que a tristeza e a alegria elas pegam o trem do pensamento, e nesse trem do pensamento tem várias caixas. E essas caixas elas estão carimbadas ali com fatos e opiniões. Dentro dessas caixas tem um monte de pecinhas que eles usam lá no centro de comando para Riley ter um pensamento relacionado àquilo. E o que eu achei sensacional, talvez tenha passado despercebido para você. Tem um momento que a tristeza bate naquelas caixas, aquelas caixas se misturam, elas abrem, misturando fatos e opiniões. E aí a alegria fala: nossa, misturei tudo ali, né? Como que eu vou fazer agora pra colocar cada uma? Elas são tão parecidas. E aí
tem um boneco de um amigo imaginário da Riley que tá junto com elas, ele junta tudo lá de qualquer jeito, coloca em qualquer caixa e fala, ah, não se importa, ninguém se preocupa com isso. É normal que as pessoas se confundam. Então, atentos, né? Tipo, o que é fato e o que é opinião. Depois a gente grava um vídeo para falar exatamente sobre fatos e opiniões, a forma como você separa uma coisa da outra, porque é importante a gente saber a diferença e realmente dividir isso, né? E aí o filme trouxe de uma forma engraçada ali, ah, não se importa, todo mundo mistura essas coisas e ninguém se importa com isso, né? E aí elas continuam. Enfim, e aí eu não vou contar o final do filme, senão eu vou estragar para quem não assistiu, mas fica uma coisa muito legal também que eu esqueci de falar no começo, que em um dado momento a alegria começa a falar com a tristeza e a tristeza vai ficando triste, começa a chorar e a alegria pergunta para ela por que ela precisa chorar. E aí ela fala assim, que chorar faz com que ela suporte o peso dos problemas dela e faz com que ela se sinta mais tranquila, né? Então, isso também é muito legal, achei muito bacana o filme ter retratado isso, porque muitas vezes a gente tenta se manter forte, a gente não se dá o direito de viver aquela tristeza, de viver aquela dor, mas durante o filme, para Riley melhorar dessa depressão que ela tem, lá mais pro final, vocês vão observar isso, a tristeza entra em ação e faz a Riley chorar. E só depois que ela chora tudo que ela precisa chorar, que ela põe pra fora toda a tristeza que tá ali dentro dela, é que ela melhora, é que ela sai daquela depressão. Então, é importante que a gente viva também essa tristeza, que a gente chore, que a gente coloque pra fora, que a gente deixe esse sentimento fluir, né? E a mensagem que o filme deixa é justamente essa. Todos os sentimentos que nós temos são importantes. Todos os sentimentos, eles têm o seu papel, seja na nossa formação de personalidade, seja na finalização do nosso dia, seja nas ideias que a gente tem. Tem um dado momento que a tristeza e a alegria estão fora do comando lá, a raiva vai, pega uma lâmpada, coloca lá, que é a forma da Riley ter ideias, né? Então, é uma ideia ruim tomada com raiva, é a raiva que coloca aquela ideia lá, para ela ter aquela ideia. Então, é importante a gente pensar nisso também. Essa ideia que eu tô tendo, essa atitude que eu tô tendo, qual é o sentimento que tá me guiando, né? E depois que você assiste o Divertidamente, você pensa que você tem esses sentimentos no seu comando e aí você pode se questionar. Isso aqui que eu tô fazendo, qual o sentimento que estaria me guiando se eu fosse um personagem do filme, né? E aí você consegue perceber e falar, putz, será que essa ideia realmente é uma boa ideia? Será que essa forma de agir tá correta mesmo? Será que eu tô selecionando a emoção correta para que eu possa tomar essa atitude, né? Então, achei muito legal, assiste o desenho, vale a pena, reveja essas coisas que eu falei para vocês. E a mensagem é justamente essa, leve em conta suas emoções, elas são responsáveis por toda a sua função cerebral. Toda vez que você tiver que tomar uma atitude, que você tiver que se posicionar em relação a alguma coisa, você pensa na emoção que está guiando esse momento. Pensa em relação às suas crenças, as coisas que você tem como traços de personalidade. Qual foi a emoção? Qual foi o momento? Qual foi o sentimento que gerou esse traço de personalidade em você? Muitas coisas talvez a gente não se lembre, porque isso, principalmente formado dos nossos 0 aos 7 anos. Então tem muita coisa que a gente que a gente acredita, que a gente nem sabe por quê, nem lembra por quê, mas foi alguma emoção forte, ou foi alguma insistência, alguma persistência que a gente passou, que criou essa ilha de personalidade, criou essa sinapse neural dentro da gente. Acho que o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu espero que tenha valido a pena. Se você tem alguma coisa para acrescentar, comenta aqui embaixo, manda para mim aqui nos comentários o que você achou dessa resenha, se você achou legal a gente tratar sobre esse assunto, falar sobre um filme com um olhar diferente, dar algumas explicações, né? Eu conto com você. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá um curtir nesse vídeo, compartilha com outras pessoas que também gostam desse desenho. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau! Aí, alegria é amarelo, azul é tristeza, nojinho é verde, vermelho raiva e a roxa é o medo.